Para a TV Nikkei, estamos ao lado do professor Alexandre Uehara, que é especialista em relações internacionais da Faculdade Rio Branco. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito prazer em falar com vocês novamente. Qual é, na sua concepção, a importância, né, desse relacionamento Brasil-Japão já nos 120 anos? Né? O que a gente percebe é que nesse relacionamento houve um grande aprendizado das duas partes, tanto do Brasil quanto do Japão. A gente percebe no Brasil que houve uma herança assim, muito positiva, que vai desde o início com o aprendizado que os brasileiros tiveram na alimentação, com essa bagagem, que vai desde das verduras até hoje, o que nós temos muito de alimentação japonesa mesmo, que são sushi, sashimis, que fazem parte já praticamente da culinária brasileira. É a cultura japonesa se integrando, né? Exatamente. Então foi muito bem aceito na cultura brasileira e praticamente hoje você não encontra em São Paulo um restaurante que não tenha comida japonesa. É verdade. A integração é muito grande. Isso no aspecto social e gastronômico. Mas também existe o lado econômico dessa relação. Hoje o Brasil é um grande exportador de soja, né, exportador que exporta para o Japão e para outros países. E essa potencialidade foi desenvolvida graças a uma cooperação com o Japão, né, e investimento japonês, com a ajuda técnica japonesa. E isso proporcionou ao Brasil a condição de ser um grande exportador de soja hoje. Para dar um exemplo na área agrícola. Sim. E na área industrial também, né, desde automóveis, eletroeletrônicos. E o Japão foi um país importante, mesmo no momento de crise, nos anos 80, da economia brasileira, porque foi o único país que manteve seus investimentos no Brasil, mesmo nos momentos difíceis. Em relação à questão das bases americanas em Okinawa, né? O governador de Okinawa e o seu povo são contrários a essa base, né? Por outro lado, o governo japonês tem esse compromisso, né, com os Estados Unidos e demais potências, no sentido de assegurar uma base estratégica lá no sudeste da Ásia. Como é que você vê essa questão, que é importantíssima no momento, né? O que nós percebemos hoje é que existe uma situação das relações internacionais bastante sui generis, comparado com os anos 80 e mesmo os anos 90. Nós tínhamos ainda uma posição norte-americana muito mais forte e uma presença, inclusive, de intervenção internacional. As dificuldades que aconteceram na economia americana e a mudança de governo fez com que o governo americano também recuasse um pouco, ficasse mais tímido nas relações internacionais, e o Japão sente isso, né? Mas apesar dessa menor presença americana em várias questões internacionais, a presença física no Japão incomoda, e particularmente em Okinawa, porque lá nessa ilha, a base militar americana para os Estados Unidos é importante em termos estratégicos, mas para a população japonesa e particularmente okinawana, é quase como se eles estivessem sendo expulsos, porque a base ocupa a maior parte da ilha neste momento. A situação econômica do Japão, me parece que as informações são positivas para a economia, com o Japão crescendo firmemente, ao que me parece. É verdade. Neste ano tem uma perspectiva da economia mundial como um todo ter um resultado um pouco mais positivo. A gente estava vendo aqui, assim, o Brasil está na contramão disso, mas o Japão tem se beneficiado desse crescimento. E, por outro lado, o Japão crescendo, como também é um importante parceiro comercial do Brasil, isso vai também potencializar as exportações brasileiras e também intensificar as relações econômicas do Brasil com o Japão. Isso é muito positivo. O Japão crescendo, isso também trará benefícios para a economia brasileira, na minha opinião. Ok. E favorece também ao movimento Dekaseg, né, no sentido de ir para lá. É verdade. Estamos numa conjuntura em que a economia brasileira, enfrentando dificuldades e a elevação do desemprego no país, e a economia japonesa melhorando, as oportunidades de trabalho, de emprego no Japão deverão também se ampliar para esses trabalhadores brasileiros que eventualmente têm a oportunidade de ir para lá. Muito bem. E aqui no Brasil nós esperamos que as coisas melhorem, né, Alexandre? Porque aqui o negócio está bravo, né? Não, é verdade, mas a gente é otimista no médio prazo. No curto prazo a gente sabe que esses ajustes, eles são necessários, ajustes fiscais, ajustes na economia brasileira, e este ano é um ano muito difícil, em função dessa necessidade. Obrigado, professor Alexandre Uehara, disponha da Rádio TV Nikkei. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez aí a presença.